Existem experimentos científicos que mudaram completamente a humanidade. Graças a eles, descobrimos vacinas, criamos tecnologias incríveis e entendemos melhor o universo em que vivemos. Mas nem toda experiência termina como planejado. Em alguns casos, cientistas ultrapassaram limites perigosos, cometeram erros absurdos ou simplesmente perderam o controle da situação. E o pior de tudo, muitos desses experimentos deram errado de maneiras assustadoras. Hoje você vai conhecer histórias reais de experiências científicas que começaram como grandes ideias, mas terminaram em acidentes, tragédias e acontecimentos que até hoje deixam muita gente chocada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara-se, porque algumas dessas histórias parecem cenas de filme de terror, mas realmente aconteceram. A ciência sempre foi movida pela curiosidade humana. Desde os tempos antigos, pessoas arriscavam suas vidas tentando descobrir respostas para perguntas impossíveis. Como prolongar a vida? Como controlar a mente humana? Como criar energia infinita? Até onde o corpo humano consegue suportar? E foi exatamente essa obsessão por respostas que levou alguns cientistas a cruzarem linhas extremamente perigosas. Um dos casos mais bizarros aconteceu em 1962, nos Estados Unidos, com um elefante chamado Tusco. Na época, cientistas queriam entender melhor os efeitos do LSD em animais de grande porte. O LSD era uma droga psicodélica que estava sendo estudada em vários laboratórios ao redor do mundo. Alguns pesquisadores acreditavam que ela poderia alterar profundamente o comportamento e até ajudar no tratamento de doenças mentais. Mas um grupo de cientistas decidiu fazer algo absurdo. Eles escolheram um enorme elefante macho de mais de 3 toneladas para o experimento. O objetivo era observar como o animal reagiria à substância. O problema é que a dose aplicada foi gigantesca. Para se ter ideia, a quantidade de LSD dada ao animal era milhares de vezes maior do que a usada normalmente em humanos. No início, Tusco apenas pareceu confuso. Mas poucos minutos depois, começou a agir de maneira extremamente agressiva. Ele correu descontrolado, emitiu sons assustadores e começou a perder completamente o equilíbrio. O elefante caiu no chão convulsionando enquanto cientistas entravam em pânico sem saber o que fazer. Desesperados, tentaram aplicar outros medicamentos para reverter os efeitos, mas a situação piorou ainda mais. Pouco tempo depois, Tusco morreu diante da equipe inteira. O caso gerou revolta e até hoje é considerado um dos experimentos mais cruéis e irresponsáveis já realizados em animais. Mas se você acha que isso foi longe demais, espere até conhecer um dos experimentos psicológicos mais perturbadores da história. Em 1971, uma universidade americana realizou um estudo que parecia simples. O objetivo era entender como pessoas comuns reagiriam em um ambiente prisional. O experimento ficou conhecido como Stanford Prison Experiment. Os pesquisadores selecionaram estudantes universitários saudáveis e dividiram os participantes em 2 grupos, guardas e prisioneiros. Tudo aconteceria dentro de uma prisão improvisada montada no porão da universidade. No começo, tudo parecia apenas uma brincadeira controlada. Mas as coisas mudaram rapidamente. Os estudantes que receberam o papel de guardas começaram a agir de forma cada vez mais agressiva e cruel. Eles humilhavam os prisioneiros, criavam punições absurdas e usavam violência psicológica constantemente. Enquanto isso, os participantes que faziam o papel de presos começaram a apresentar sinais reais de desespero, ansiedade e trauma emocional. O mais assustador é que muitos dos envolvidos esqueceram completamente que aquilo era apenas um experimento. A situação ficou tão intensa que alguns participantes tiveram crises nervosas graves. O estudo deveria durar 2 semanas, mas precisou ser encerrado após apenas 6 dias. O caso chocou o mundo porque mostrou algo assustador sobre a mente humana. Em determinadas situações, pessoas comuns podem rapidamente se transformar em indivíduos cruéis quando recebem poder absoluto sobre outras. E falando em situações fora de controle, existe um experimento que quase terminou em uma catástrofe nuclear gigantesca. Em 1954, os Estados Unidos realizaram um teste chamado Castle Bravo, uma explosão nuclear que deveria ser apenas mais um experimento militar controlado. Os cientistas acreditavam que a bomba teria uma potência relativamente previsível. Mas eles cometeram um erro gigantesco nos cálculos. Quando a detonação aconteceu, a explosão foi muito maior do que qualquer pessoa imaginava. A nuvem formada pela bomba subiu quilômetros no céu enquanto uma onda de choque devastadora se espalhava pelo oceano. O clarão foi tão intenso que podia ser visto a enormes distâncias. A explosão liberou níveis absurdos de radiação e contaminou ilhas inteiras próximas ao local do teste.
O pior aconteceu com pescadores japoneses que estavam relativamente perto da área sem saber do perigo. Eles começaram a perceber uma poeira branca caindo do céu, parecendo neve. Mas aquilo não era neve. Era material radioativo. Pouco tempo depois, os tripulantes começaram a sofrer queimaduras, náuseas, queda de cabelo e sintomas graves de contaminação nuclear. O acidente gerou uma crise internacional e mostrou ao mundo o verdadeiro poder destrutivo das armas nucleares. Mas alguns cientistas não estavam interessados apenas em explosões. Alguns queriam desafiar a própria morte. Um dos casos mais estranhos envolve um médico russo chamado Alexander Bogdanov. Ele acreditava que transfusões de sangue poderiam rejuvenescer o corpo humano e prolongar a vida indefinidamente. Convencido de sua teoria, decidiu testar tudo em si mesmo. No começo, Bogdanov dizia sentir melhorias. Afirmava que sua visão havia melhorado, que tinha mais energia e até parecia mais jovem. Isso fez com que ele se tornasse ainda mais obcecado por suas experiências. Então veio o experimento final. Ele realizou uma transfusão utilizando o sangue de um estudante que, sem ele saber, estava infectado com doenças perigosas. Poucos dias depois, Bogdanov começou a apresentar sintomas graves. Seu estado piorou rapidamente e ele morreu por causa da própria experiência. O cientista que queria vencer a morte acabou sendo vítima da própria obsessão. Mas talvez um dos projetos mais assustadores da história tenha acontecido durante a Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética realizavam experimentos secretos tentando desenvolver técnicas de controle mental. A ideia parecia saída de ficção científica. Cientistas queriam descobrir se era possível manipular pensamentos humanos usando drogas, hipnose, privação de sono e métodos psicológicos extremos. Um dos programas mais conhecidos foi o MK-Ultra, conduzido pela CIA. Durante anos, pessoas foram usadas como cobaias sem sequer saberem disso. Algumas recebiam substâncias alucinógenas escondidas em bebidas. Outras eram submetidas a sessões psicológicas perturbadoras. Muitas vítimas sofreram danos mentais permanentes. Algumas desenvolveram paranoia extrema, depressão profunda e traumas irreversíveis. Até hoje, muitos documentos sobre esses experimentos continuam cercados de mistério. Enquanto alguns tentavam controlar a mente humana, outros queriam explorar os limites da Terra. Na Rússia, cientistas iniciaram um projeto gigantesco chamado Kola Super Deep Boreoli. O objetivo era cavar o buraco mais profundo da história da humanidade. Eles queriam estudar as camadas internas do planeta e descobrir segredos escondidos abaixo da superfície. No começo, tudo avançava normalmente. As máquinas perfuravam cada vez mais fundo, quebrando recordes mundiais. Mas conforme desciam, os problemas começaram. As temperaturas se tornaram muito maiores do que os cientistas imaginavam. Os equipamentos começaram a falhar constantemente. Sons estranhos eram registrados vindo das profundezas. Com o tempo, começaram a surgir rumores bizarros. Algumas histórias afirmavam que pesquisadores teriam captado sons semelhantes a gritos humanos vindos do interior da Terra. Embora muitas dessas histórias provavelmente sejam exageradas ou lendas urbanas, elas ajudaram a transformar o projeto em um dos maiores mistérios científicos já conhecidos. No final, os cientistas foram obrigados a abandonar a perfuração. O buraco continua sendo o ponto mais profundo já alcançado pela humanidade. Mas nem todos os experimentos deram errado imediatamente. Alguns levaram anos para mostrar suas consequências. Durante décadas, cientistas acreditavam que certos materiais químicos eram completamente seguros. Um deles era o amianto. Ele era usado em construções, roupas e diversos produtos industriais porque resistia ao fogo e parecia extremamente útil. O problema é que ninguém entendia os efeitos devastadores que o material causava no corpo humano. Com o passar do tempo, milhares de pessoas começaram a desenvolver doenças pulmonares gravíssimas após anos de exposição ao amianto. Muitos trabalhadores morreram lentamente sem sequer entender a causa da doença. Quando os cientistas finalmente perceberam o perigo, o estrago já era gigantesco. Outro caso assustador aconteceu com experimentos envolvendo radiação no início do século XX. Na época, a radioatividade parecia algo mágico e revolucionário. Produtos radioativos eram vendidos como se fossem benéficos à saúde. Existiam águas radioativas, cosméticos radioativos e até remédios contendo materiais perigosos. Algumas pessoas acreditavam que a radiação poderia aumentar energia e vitalidade. Mas os efeitos começaram a aparecer. Muitas vítimas sofreram deformações graves, câncer e doenças misteriosas.
Um dos casos mais famosos envolveu mulheres que pintavam relógios usando tinta radioativa. Elas afiavam os pincéis com a boca sem saber que estavam ingerindo substâncias extremamente perigosas todos os dias. Com o tempo, começaram a perder dentes, desenvolver tumores e sofrer dores terríveis. O caso se tornou um dos maiores escândalos industriais da história. Esses acontecimentos mostram que a ciência pode trazer avanços incríveis, mas também pode se tornar extremamente perigosa quando limites éticos são ignorados ou quando a ambição fala mais alto do que a segurança. Muitos desses cientistas acreditavam estar ajudando a humanidade. Alguns queriam descobrir curas revolucionárias. Outros buscavam respostas para mistérios impossíveis. Mas em vários casos, a vontade de ir além acabou criando consequências assustadoras. E talvez a parte mais perturbadora seja perceber que experimentos secretos ainda acontecem até hoje. Em laboratórios ao redor do mundo, cientistas continuam realizando pesquisas avançadas envolvendo inteligência artificial, manipulação genética, robótica e tecnologias que podem mudar completamente o futuro da humanidade. A pergunta é: será que algum desses projetos atuais também pode sair do controle? Talvez, neste exato momento, exista algum experimento acontecendo em algum laboratório secreto que no futuro será lembrado como um dos maiores erros científicos da história. E o mais assustador é que provavelmente nós só vamos descobrir tarde demais. Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias reais, mistérios assustadores e curiosidades bizarras que pouca gente conhece, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque aqui, a realidade consegue ser muito mais assustadora do que qualquer filme de terror.